Olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Gineide Ferreira, sou professora de língua portuguesa do Eu Vou Passar. E hoje estamos aqui juntos, eu e o blog da Folha, para que você trabalhe um pouquinho em relação a alguns assuntos do CESP, o SI. Por que o SI? É um assunto que cai em toda a prova do CESP. Então é interessante que você conheça a classificação desse SI, como ele é empregado, tá certo? É interessante que você conheça também a regra principal de acordo com este SI. Então o que acontece? Vamos classificar o SI como ele é aplicado em uma oração, tá bom? Vamos lá, material. O meu SI, então, pode ser parte integrante do verbo, pode ser conjunção condicional, pode ser conjunção integrante, além do pronome reflexivo, índice de indeterminação do sujeito e partícula apassivadora. O que vai acontecer nestas construções? O termo que acompanha cada construção é que vai dizer a você a classificação. Então, para que o SI seja parte integrante do verbo, o nosso verbo tem que ser um verbo pronominal. Detalhe, sendo verbo pronominal, este SI não apresenta função sintática. Sendo conjunção condicional, ele tem que encabeçar, vamos colocar aqui ao lado, encabeçar uma oração com valor de condição. Muito cuidado com isso, tá? Com valor de condição. Detalhe, como conjunção condicional, ele pode ser substituído por caso. Como conjunção integrante, ele também irá encabeçar uma oração com função de substantivo. Com função de substantivo. Neste caso, vamos fazer uma setinha para aqui, ó. Essa função de substantivo será exatamente a objetiva direta. Quando é um pronome reflexivo, ele será trabalhado em nossa flexão de voz reflexiva. Quando o índice de indeterminação do sujeito, olha só, o verbo tem que ser transitivo indireto, o verbo tem que ser de ligação, ou o verbo tem que ser um verbo intransitivo. Muito cuidado para não confundir o índice de determinação do sujeito, o SI no caso, com o SI que aparece no verbo pronominal. Por que isso? O verbo pronominal, quando está acompanhado do pronome óbvio, e é por isso que recebe esse nome, ele me traz um verbo transitivo indireto. Enquanto partícula apassivadora, ele traz um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Vamos puxar para aqui. Detalhe, pode ser substituído pelo verbo ser. Olha só, essa questão do verbo pronominal, no caso, o verbo quando traz esse si, é muito interessante para que você não confunda o si com o índice de determinação do sujeito. No caso, o si, que é a parte integrante do verbo, com o si, que é índice de determinação do sujeito. Por que isso? Vamos lá. Deixa eu pegar um slide branco aqui. Olha só. Quando eu digo a você, lembre-se de que tudo dará certo. E na outra construção, eu digo a você aqui, olha só. Acredita-se em tudo. Então, o que é que o CESP pode pedir a você? Olha só. Geralmente o CESP vai informar a você que o SI, vamos colocar aqui, que aparece na linha 4, sublinhando, exerce a mesma função do SI que aparece na linha 14. Então, olha só, o verbo, que é o verbo lembrar, quem lembra, lembra de algo, não é? Nesse caso, por conta da presença do SI. Então, quem se lembra, melhor dizendo, se lembra de algo, o verbo é transitivo indireto, e quem acredita, acredita em algo. Ambos são regidos por preposição, o que vem a classificar o verbo como também verbo transitivo indireto. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, o verbo lembrar, e o verbo transitivo indireto, o verbo acreditar. O que é que acontece? Perceba que os dois verbos apresentam a mesma construção, a mesma predicação. Ambos
são transitivos indiretos. Ora, se a banca me diz que na linha 4 o se exerce a mesma função do se que aparece na linha 14, é interessante que você conjugue este verbo. Por que isso? À medida que você vai conjugando, se o pronome aparecer com o seu verbo, este se não é índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu conjugo, eu faço isso. Olha só. Eu me lembro. Tu te lembras. Ele se lembra. Ora, na minha conjugação, apareceu o pronome. Isso quer dizer que este se, mesmo o verbo sendo transitivo indireto, este se é chamado de parte integrante do verbo. Certo? Perceba que abaixo, quando nós conjugamos, parte integrante do verbo. Perceba que abaixo, quando nós conjugamos o verbo, esse se não vai aparecer. Eu acredito. Tu acreditas, ele acredita. Não apareceu. O que isso quer dizer? Que este se, então, é o nosso índice de indeterminação do sujeito. O que acontece, então? Olha só. Quando se trabalha o verbo transitivo indireto acompanhado do se, é comum você dizer, então, que esse sujeito é indeterminado. Tudo bem. Mas muito cuidado, porque nem sempre o verbo transitivo indireto, acompanhado do se, dirá a você que o sujeito é indeterminado. Então, é interessante que você conjugue esse verbo para saber se esse se é parte integrante ou se é índice. Por que isso? Mais uma vez, material. Vamos lá. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, aí tudo bem. O nosso sujeito é um sujeito indeterminado. Vamos marcar bem aqui. Porém, quando o nosso se é parte integrante do verbo, o nosso sujeito será um sujeito oculto. Então, muita atenção para que você não confunda aí a classificação do se. É comum a banca te dizer que um se exerce a mesma função, o se que aparece em tal linha exerce a mesma função do se que aparece em tal linha. Cuidado com isso aí, tá certo? Só será índice de indeterminação do sujeito se você conjugar o verbo e esse se não aparecer com o verbo. Caso ele apareça, não será índice, e sim parte integrante do verbo. Outra coisa, sendo parte integrante do verbo, não possui função sintática. Ele é simplesmente parte integrante do verbo. Cuidado com isso para não perder uma questãozinha boba, tá bom? Vamos lá, material. Quando eu digo, então, alugam-se quartos, perceba que eu posso também dizer que quartos são alugados. O que isso quer dizer? Que este se é a nossa partícula apassivadora. No mais, converse com o verbo. Faça a pergunta a ele. Olha só. Só mudar a cor. Preste atenção. Aluga-se, não é isso? Alugam-se o quê? Pergunta regida por artigo. Determina que o verbo é transitivo direto. Portanto, o se, sendo substituído por são, será a nossa partícula apassivadora. O que vai acontecer, então? Presta bem atenção. O se, quando é partícula apassivadora e quando é parte integrante do verbo, permite que o verbo seja flexionado para o plural. Tudo bem. Agora, se o se for índice de indeterminação do sujeito, cuidado. Nada de pluralizar o verbo. Verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se, ou simplesmente o verbo na terceira pessoa do plural, sem o se. Não existe sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural acompanhado do se. Não existe. Ou terceira do singular, mais o se, ou terceira do plural. Determina-se, então, que o sujeito aí é indeterminado, tá certo? Cuidado com isso aí. Material, vamos embora. Eu também posso ter um se correspondente a uma conjunção. Então, o que é que eu vou lembrar? Para ser uma conjunção, este se tem que ligar orações.
ligando orações, exercerá a função de conjunção. Então, eu terei a seguinte construção, olha só. Vamos lá. Eu irei ao clube se não chover. Ou seja, se chover, eu não irei. Este se, portanto, ligando orações, exerce a função de conjunção, como estabelece aí uma condição, se chover, eu não irei, a minha conjunção será chamada de adverbial condicional. Quando eu digo a você, ele não sabe se voltará. Perceba que agora, quando eu digo ele não sabe, você me pergunta o quê? E a resposta, se voltará. Se a segunda oração completa o sentido da primeira, este se, então, será chamado de conjunção por ligar orações, porém, conjunção integrante. Ok? Aí você agora se pergunta, como é que isso é aplicado em minha prova? Vamos ver? Material, vamos lá. Eu destaquei aqui um trechozinho do texto, tá? E ele diz, em épocas de transformações tão radicais e abrangentes como essa, caracterizada pela transmissão de uma era industrial para uma baseada no conhecimento, aumenta-se o grau de indefinições e incertezas. Vamos ver o que ele diz. Estariam mantidos a correção gramatical, presta bem atenção, olha só, a correção gramatical e os sentidos do texto, se na oração aumenta-se o grau de definições e incertezas, que aparece nas linhas 6 e 7, a forma verbal estivesse flexionada no plural, desde que suprimida a partícula si. Então, o que é que ele diz? Eu posso jogar o verbo para o plural, aumentam e tiro o si. Vamos ver? Aumenta-se o grau de indefinições e incertezas. Olha só, vamos puxar aqui o texto, tá? Então, quando eu digo aumenta-se, a pergunta é o quê? Tá certo? Esse se, portanto, é uma partícula apassivadora. Como é que eu posso provar que é uma partícula apassivadora? Preste atenção. O grau, deixa eu marcar, o grau de indefinições e incertezas é aumentado. O núcleo aqui é grau. O que é que ele diz? Estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto se na oração aumenta-se o grau de indefinições e incertezas, a forma verbal estivesse flexionada no plural, desde que suprimida a partícula. Se eu digo, então, aumentam o grau de indefinições, olha só, e incertezas, grau, vamos marcar, grau, que é o núcleo do meu sujeito, está no singular. O verbo foi ao plural, quebrando-se então a regra de concordância verbal. O verbo tem que concordar com o núcleo do seu sujeito em gênero, em número e em pessoa, melhor dizendo, perdão, em número e em pessoa. O que foi que a banca fez? Induziu você a acreditar que indefinições e incertezas é o seu sujeito e, na verdade, o sujeito é grau. Portanto, a nossa construção está errada. Próxima questão. Se, vamos lá ver o que é que ele me diz do se. Em se concentrem e se a intenção, o vocábulo se desempenha a mesma função. Olha o que ele diz. Introduzir uma oração condicional. Então, se ele diz que introduz uma oração condicional, a função que ele determina aqui é a função de conjunção. Tá certo? Então, vamos ver na questão. Atenções se concentrem e se a intenção é... Então, vamos ver. Mais uma vez, questões importantes como o voto facultativo e o distrital ficarão de fora, o que faz com que as atenções se concentrem. Olha só, conjuga
Eu me concentro, lá já de primeira apareceu me. Então, isso quer dizer que este se é classificado como parte integrante do verbo. E o verbo aí apareceu, então, como verbo pronominal. Já que abaixo ele diz, se a intenção é mesmo reduzir, olha só, ele me dá uma ideia de hipótese. Sendo hipótese, não a outra. Eu tenho realmente uma condição. Mas aí o que foi que eu acabei de dizer a vocês? A minha conjunção foi determinada em cima de uma função morfológica. Tudo bem. Mas o se, enquanto parte integrante do verbo, não tem função. Não tem função nem integrante e nem de conjunção condicional e nem de pronome relativo. Então, ela não tem função. Isso quer dizer que parte integrante do verbo não possui função. Marca aí, tá certo? No mais, é você dar mais atenção a esta relação do se, porque cai em qualquer prova de concurso do CESP. Você do blog dos concursos acompanha todas as aulas e se dará muito bem, tá certo? Até a próxima aula.